Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite, Emílio, pessoal da FATEC. Todos os anos a gente tenta fazer um evento similar a esse, né, onde a Yascal é convidada para passar um pouquinho sobre os robôs no Brasil, algumas aplicações. Então, bom, eu sou a Raíssa, sou gerente regional de vendas, atendo o Paraná, Rio Grande do Sul e o Grupo Gestamp. Estou na Yascal há 9 anos, trabalhei 5 anos no time da engenharia e de lá migrei para o time do comercial. Né? Então, pode, fica à vontade para gravar, tirar foto. Vou passar alguns slides aqui, mais uma ideia para a gente bater um papo e no final abre para perguntas, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvida, curiosidade, no geral. Então, como o Emílio comentou, né, a Yascal é uma empresa japonesa, ela foi fundada no Japão em 1915. Nós temos duas grandes sedes, três na verdade, né? Japão, Estados Unidos e Europa. Então, nossa unidade Brasil, né? A gente responde para os Estados Unidos compila todos os dados, os números, manda para o Japão, Europa faz a mesma coisa e o Japão é uma empresa Yascal de capital aberto, exporta esses dados aí para o mundo todo verificar nosso desempenho global. A gente está presente em 29 países, né? Aqui algumas imagens da nossa matriz lá em Ohio, Estados Unidos, e aqui uma das nossas fábricas no Japão. Então, indo para o Brasil, né? Nossa unidade fica aqui em Diadema, e o ano que vem estaremos de mudança, inclusive a gente vai mudar de prédio, vamos para um prédio 3 vezes maior, em São Bernardo, na divisa ali entre São Bernardo e São Paulo, na Anchieta. Então, no Brasil, Yascal foi fundada em 1999, muito puxada pela Honda Manaus, quando veio para o Brasil. A Honda tem uma parceria muito grande, né? Todas as montadoras japonesas, uma parceria muito grande com a Yascal. Então, puxou a Yascal para abrir uma unidade de negócio no Brasil para ter o atendimento local e não mais contato direto com o Japão, né? Ter uma intermediária, né? Então, nós viemos para o Brasil em 99. Temos uma atuação toda a América Latina. Nós fornecemos para o Brasil, né, e América Latina soluções turnkey e também somente o produto. Então, tem empresa que tem um time de engenharia bem robusto, onde consegue fazer a sua própria integração. Então, essa empresa compra somente o robô e faz compra máquina de solda de outra empresa, um posicionador também nosso, e faz toda a célula por conta própria. Então, nós fornecemos o produto e também uma empresa que chega com um produto que ela precisa produzir, apresenta para nós ali volume, quanto de quantidade de solda, a gente dimensiona essa solução e entrega a solução turnkey, chave na mão, né? No Brasil, nós temos mais de 6 mil robôs instalados, no mundo mais de 600 mil robôs instalados, e falando um pouquinho de pintura, né, mais de 140 robôs instalados no Brasil, segmento de pintura. Hoje, nosso market share no Brasil é em torno de 30%. Tá? Por ano, a gente fornece por volta de 450 a 500 robôs no geral, entre solda, manipulação, paletização. E Yascal hoje é a segunda maior fabricante de robôs do mundo. Tá? Aqui mais umas imagens da nossa planta em Diadema. A gente está com um time de 120 colaboradores, salas de treinamento, né, com robôs de bancada, times de engenharia ali, mais diversas engenharias, mecânica, elétrica, engenharia de soldagem, automação, simulação, por aí vai. Trouxe aqui uns dados globais para a gente discutir um pouco, quantidade de robôs no geral aqui no mundo, né? Então hoje, esse é um dado mais atual que a gente tem, do IFR, né, a fonte que a gente pegou essas informações, é de 2023. Então, no mundo, hoje a gente tem 541 mil robôs instalados. Né? E aí, fazendo um recorte aqui para os segmentos. Então, os segmentos que mais consomem robôs hoje no mundo é o automotivo e o segmento da eletroeletrônica. Está um pouco estourada a imagem, mas espero que vocês consigam ver. E um pouco para o tipo de aplicação, né? Manipulação e soldagem são as duas aplicações que mais puxam robotização no mundo. Sobre robôs colaborativos. Então, a gente já tem dados sobre isso, né? Iniciou aqui muito devagar, né? E vem aumentando cada ano que passa.
dado aqui até 2023 também. Mas, mesmo assim, hoje a fatia do mercado aqui do robô colaborativo ainda é de 10%. É um tipo de robô que está chegando no mercado, né? Tem ali dado de 2011, acho que é isso. Mas, enfim, ainda a gente tem desvendado alguns mistérios, tentado colocar o robô colaborativo em algumas aplicações que façam mais sentido e não aplicações onde tem o robô colaborativo, que é próprio para trabalhar lado a lado do operador, enclausurado e fechado, onde não faz o menor sentido, né? Então, importante definir a aplicação correta para esse tipo de robô. E para fechar esse slide de mercado, muito interessante, os 5 maiores países que consomem robôs no mundo, então China disparadamente, Japão, Estados Unidos, Coreia e Alemanha. Hoje, daqueles 541 mil robôs que a gente tem instalado no mundo, 51% está na China. E, enfim, os outros países aqui distribuídos. Vejam que o Brasil não aparece nessa lista, né? Aqui é o consumo anual de robôs. O Brasil hoje consome uma média de 2 mil robôs por ano. Então, você vê versus China, que é 270 e poucos mil robôs ano. A gente ainda está engatinhando, né? A gente precisa fomentar mais essa prática da robotização no Brasil. Então, falando aqui da linha de produtos da Yaskawa, né? A gente tem essa linha de robôs de solda a ar. Hoje, os mais vendidos aqui, o AR1440 e o AR2010. Isso aqui é o raio de alcance do robô. Né? Nós mantemos os robôs em estoque, então temos um grande estoque ali em Diadema para fazer a pronta entrega do robô. Linha de robô de solda a ponto, né? Solda por resistência. Esse modelo é um dos mais vendidos no Brasil também, o SP165. Robôs de manipulação, e aí vem de 8 quilos até 900 quilos de capacidade de carga. Os mais vendidos é o de 25 quilos, 50, 88 quilos, 180 quilos, né? E os dois colaborativos que eu vou falar um pouquinho mais detalhado para frente. Robô de paletização, aí robôs ficam mais no fim de linha, fazendo de fato a paletização de caixas. Né? Também mantemos esses robôs em estoque. Aqui a capacidade de carga dele, 500 quilos, 800 quilos, 80, 190. A linha de pintura, né? A Yaskawa hoje a gente fornece os robôs de pintura, mas a solução turnkey de pintura a gente não fornece. A gente trabalha com parceiros, que é uma aplicação um pouco mais dedicada, muito especializada, né? Então a gente fornece o produto, treinamento de programação, enfim, mas a fabricação da cabine, a parte de segurança ficam para os nossos parceiros. Posicionadores, então, normalmente numa solução, né, numa célula robotizada, a gente tem os robôs e tem os posicionadores, e aí acho que a maioria aqui conhece bastante de soldagem, basicamente para trazer a junta de solda para a posição, para tentar soldar ela sempre na plana, né, tentar fazer com que isso aconteça. Então a gente tem posicionadores de inúmeras quantidades de eixos, de 1 eixo até 5 eixos, por exemplo. Então, para rotacionar o produto, basicamente é isso. Tá? Hoje não só hoje, né, mas 10 anos para cá, a Yaskawa fabrica os posicionadores no Brasil. Então, de 10 anos para trás, a gente tinha que importar isso daqui do Japão ou dos Estados Unidos, chegava muito caro esse produto, importar aço, né? Então, a gente tem hoje a fabricação no Brasil, a gente consegue customizar muito esses produtos, você vê um robô em cima do posicionador, a gente consegue aumentar o entre flanges aqui, trabalhar com posicionadores de 5 metros entre flanges, 1 metro, 2 metros, né? Tá muito mais rápido esse contato com o cliente. Outros tipos de posicionadores, os robôs sobre trilhos, né? Nos gantries, a linha agro, né? Eu atendo ali o Rio Grande do Sul, atendo John Deere, a GCO, CNH, então eles consomem muito esse tipo de aplicação, são peças muito grandes, onde o robô precisa ter um grande capacidade ali, grau de liberdade para acessar todas as juntas de solda. E aí um pouco da característica do nosso controlador, né? O braço robotizado ele é sempre acompanhado de um controlador e do teach pendant. De forma estándar já, a gente entrega as 40 IOs digitais, 2 portas Ethernet,
já tem um CLP incorporado no controlador para aplicações mais simples, você não precisa de um CLP externo. Hoje você está soldando com o robô, mas daqui 5 anos a aplicação morreu, você quer usar o robô para manipular, você consegue, para cortar, é só basicamente reiniciar o robô, né, fazer uma nova integração, não precisa pagar nada adicional por isso. Áreas de monitoramento e um trabalho ali com um único Teach Pendant com até 6 robôs comunizados. Ferramenta de trabalho, é muito interessante esse nosso software, isso aqui é um vídeo, vou soltar. Então, hoje, 100% das nossas aplicações Turnkeys, a gente trabalha primeiro fazendo o projeto no nosso software, o MotoSim, né, onde a gente consegue fazer estudo de acesso de tocha, definir comprimento de pescoço, ângulo, tipo de bocal, trabalhar com o dispositivo, verificar, né, todo tipo de acesso e até tempo de ciclo. Então, quando a gente fornece um projeto Turnkey, o cliente ele não está comprando a solução. Claro que ele está, mas ele está comprando muito mais peças por hora. Né? A gente tem uma meta entregar 1.000 peças por mês. Se a gente não entrega isso, o cliente nos cobra. Então, com o MotoSim, a gente consegue entender se vai chegar no tempo de ciclo daquela peça que o cliente está nos cobrando. Um outro exemplo aqui do MotoSim. É uma solução de soldagem de assento de banco, né? De estrutura de banco. Também você vê o dispositivo, alguns recortes, justamente para a gente conseguir fazer o acesso. E antes de fabricar esse dispositivo, a gente consegue simular no MotoSim. É uma ferramenta que a gente consegue fornecer para o cliente final também. E aí, entrando aqui um pouco mais detalhado nos robôs colaborativos da Yaskawa, nós temos 3 modelos, né, o HC10, o HC20 e o HC30, 10, 20 e 30 quilos de capacidade de carga, seus raios de alcance. Então, ele é um robô que foi construído, concebido para trabalhar lado a lado do operador. Tem 2 sensores de torque por eixo, então ele está trabalhando, ele sentiu aquela força, o operador segurando ele, ele para, né? Tem botões de rearme, ele tem algumas questões de segurança, vou passar um pouco para frente. Um pouco mais de detalhe. É um vídeo do HC20. Nós temos instalado bastante esse modelo de robô em linhas de paletização. Então, a Colgate, por exemplo, ela comprou 10 unidades desse modelo para fazer a paletização no fim de linha, de caixas até 15 quilos. Então, aqui, o rapaz entra, segura o robô, para e rearma num botão que já é próprio no próprio eixo B ali. Aí alguns exemplos, né, do colaborativo para soldagem. Então, a gente também tem visto no mercado e fornecido soluções para alguns clientes o colaborativo voltado para soldagem. A vantagem disso, vai ter um slide um pouquinho mais para frente, é a facilidade da programação. Então, você consegue programar esse robô, aqui uma outra aplicação com laser, consegue programar esse robô segurando na flange, leva ele para a posição e aperta o botão aqui na flange, ele vai gravando as posições de trajetória. Aí um exemplo de um teste colaborativo endereçado com uma tocha aí de sol da MIG mesmo. Então, onde a gente percebe uma boa aplicação do colaborativo é quando você não tem quando você, na verdade, tem uma grande variação de modelos de peça a ser programado. Você ganha na velocidade ali na programação. Agora, se a empresa ela vai sempre produzir aquele mesmo modelo de peça, a gente indica o industrial para produzir em batelada. Agora, por exemplo, tem um grande cliente nosso, a Maxion, colocou um colaborativo na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, para desenvolvimento de corpo de prova, validação de EPS, trabalha muito com o colaborativo, ele é muito mais prático, né? Aí, ó, solda laser também, equipamento da IPG. Então, não sei se todos têm uma grande familiaridade com o robô, mas o robô nada mais é que um braço, né, onde você consegue instalar alguma ferramenta aqui no seu punho, no caso aqui uma solda laser, uma tocha de solda GMAW, uma garra de manipulação.
Tem alguns vídeos aí. Ficou uma solda muito interessante. Mais um exemplo de um exemplo real mesmo, um cliente utiliza, né, soldar alguns suportes. E aqui é um vídeo onde a gente mostra como é fácil programar o robô colaborativo. Acho que o áudio, não sei se o áudio está saindo para vocês. Está saindo? Ah, tá bom. Então esse é o Ícaro, até o Emílio comentou, nosso CEO hoje da Yaskawa, né? Comanda o grupo todo o Brasil. Isso aí, então, para entender como é simples. Claro que os comandos de arc-on, arc-off ali para habilitar a solda tem que imputar diretamente no Teachpendant, mas toda a trajetória você consegue fazer dessa forma que ele mostrou ali. Aí algumas características do robô e do controlador. O controlador do robô colaborativo é exatamente o mesmo do industrial, o Teachpendant, toda a sintaxe de programação. Então, se na empresa já tem uma série de robôs industriais, ter um colaborativo para o operador não vai mudar nada. Não vai ter impacto nenhum na dificuldade em programar, né? Então, as mesmas I/Os, as portas Ethernet, vantagens aqui do Yaskawa, a gente tem conexões de área, Ethernet, sinais de I/O diretamente no punho, então tem uma garra aqui instalada sem passagem de cabo externo, tá tudo vindo internamente e sai aqui na frente, né? Esses botões de Direct Teach no punho são os botões que o Ícaro ele mostrou quando faz a programação, né? Isso também é standard, não é nenhum opcional do robô. E opcionais de instalação de ConArc e o Touch Sensing, que são acessórios para ajudar na soldagem, né? Um seguidor de juntar arco ali. Algumas possíveis soluções do colaborativo para soldagem, né? O robô em cima da bancada com algumas possíveis fixações. E o robô você pode levar ele para qualquer área de trabalho, né? Fora ele não tem uma estação de trabalho aqui próximo, você leva ele até a estação de trabalho. E aí, alguns exemplos gerais de célula de soldagem. A gente mostra muito esses vídeos em apresentações, porque esse vídeo específico, que hoje a Yaskawa, para solda de tubo com flange, ela tem mais de 90% do mercado, né? Esse sincronismo aqui do eixo externo com o robô, falando da Yaskawa, ele é um dos mais precisos do mercado. Então, aqui, sistema de exaustão. Né? Então, o cross-carbin, que é aquela parte do painel do carro, também a gente detém o mercado todo daquela solução. Sistema de exaustão também. Solda laser. Não sei se o áudio está muito alto desse vídeo, mas costuma ser um pouco alto. Mas é uma solda laser sem adição de arame. Então, repara na célula totalmente enclausurada. A gente, né, tem que atender todas as normas.
toda a parte de dispositivo. Isso aqui foi um fornecimento turnkey para a Magnete Marelli. Então, dispositivo, tempo de ciclo, responsabilidade nossa. E aí, enfim, não precisa nem chegar tão próximo da junta, né? Ele já realiza a soldagem, e característica da solda laser, não pode ter muito gap, né? Quase que gap zero entre as chapas para realizar a solda. Aí um outro exemplo de uma célula. Essa célula a gente forneceu para John Deere, é um robô no trilho. 5 toneladas a capacidade de carga do posicionador e um trilho de 10 metros, onde o robô corre junto com a barrica de solda, a máquina de solda. Tem um vídeo aqui. Isso foi um tryout, né, que a gente fez na Yaskawa antes de mandar para o cliente. Aproveitou para fazer esse vídeo aí. O trilho aí também é um eixo externo do robô, né? Uma solução, essa solução a gente entregou para a VEG Energia, lá em Jaraguá, para soldar a carcaça do aerogerador, né? Então, esse posicionador aqui, ele é para 6 toneladas, tem 5 metros de vão livre aqui, cada um deles. O robô está aqui de ponta cabeça, num pórtico de 3 eixos, né? Então, o robô consegue subir, descer, vir para frente, para trás e andar aqui em 13 metros de coluna. E aí tem um vídeo da solução também num tryout na Yaskawa. E é isso, pessoal. Apresentação a gente não fez muito longa para não ser tão maçante, mas fica à vontade para tirar dúvida, fazer pergunta, estou à disposição. Vamos lá. Aham. Sim, o robô colaborativo, né, ali na hora que ele está programando, ele tem os sensores de torque justamente para controlar essa questão da segurança, mas quando ele está em atividade, quando você dá o play para ele funcionar, por norma, ele tem que trabalhar no máximo na metade da velocidade do industrial, falando fora, né? Mas no máximo na metade da velocidade do industrial. Mesmo assim, é necessário, né? A norma ela orienta que tenha redundância na segurança, então é bom ter, é recomendável ter um scanner de área, escaneando a área de atuação do operador, e botoeira de rearme. Então o scanner pegou a pessoa, o robô para imediatamente, para o robô voltar, você tem uma botoeira de rearme para rearmar.
Não, ele exatamente. Como o robô ele é feito para trabalhar com o operador, o que isso significa? Ele não tem pontos de esmagamento, então o industrial, dependendo da posição que a pessoa colocar a mão no braço, pode esmagar um dedo, esmagar um braço. O colaborativo, a forma construtiva dele não é para ter ponto de esmagamento, ele não tem ponto cortante, ele tem os sensores de torque por eixo para capacitar ele não ter o enclausuramento em volta. Atende justamente seguindo essas recomendações de scanner, botoeira de rearme e velocidade limitada, né? Então, o revestimento sabe que não é muito comum a gente aplicar robôs, né, em solda de revestimento. Acho que a aplicação mais do robô vai no caso a caso, ele é um braço onde ele tem o seu raio de alcance. Se sua peça que vai precisar fazer o revestimento duro ali, ela atender o alcance do robô, nada impede de você fazer a programação de camadas. No sistema da Yaskawa, no próprio controlador, a gente tem software, que você tem que comprar a parte, para fazer camadas sobre passes, né? Então, a gente tem uma função que consegue fazer leitura de junta, fazer shift, né, subir ali a tocha para fazer uma camada sobre a outra de forma automática. Então, o recurso tem, só precisa tentar aplicar. Isso para o colaborativo e para o industrial, tanto faz. Uhum. Sim. Sim. Aham. Sim. Exato. Claro, tem que só tomar um cuidado com a questão ambiental ali, porque ele não pode tomar chuva, garoa e tal, sol excessivo, mas fazendo uma certa cobertura. A gente estava na feira no Paraná na semana retrasada, na Induspar, e um cliente veio justamente para falar sobre esse tipo de aplicação, levar o robô para fazer soldagem de tubulação em campo. Então, tentar desenvolver essa aplicação mesmo. Em relação à aplicação em solda em chanfre, você tem algumas aplicações Sim, a gente tem exemplos não, dependendo da peça, tem certas juntas que você precisa fazer algum sobrepasso. Então a gente tem multipasso. A gente tem exemplo na GCO de solda com até 10 passes, né? Então solda chanfro, um chanfro J ali, e o robô faz ali 10 passes, tem casos que faz até 12 passes. Tem software justamente para fazer essa correção automática, faz o primeiro passo e o robô volta, mede, faz o próximo passo, ele vai medindo para ver se está preenchendo, né? E aí é empírico, tem que sempre manter aquele chanfro daquela posição. A gente brinca, usinado, o robô é burro, né? A gente fala. Então a gente tem que colocar recursos nele, um seguidor de junta laser, um touch sensing para ele fazer os toques, fazer as medições e ver se ainda tem gap para preencher, se tem, né, chanfro para preencher. Mas ele precisa estar sempre rodeado de acessórios. Ele sozinho, ele vai no mesmo lugar. A maioria das aplicações são Só de filete, a maioria. Porque a maioria vai. O automotivo puxa muito, né? O robô. Então é chapa fina, chapa do máximo 2 milímetros. Tem, são essas aplicações que a gente comentou, mas a gente ainda percebe que os clientes que eu atendo, que eu vejo muito chapa grossa, John Deere, GCO, CNH, eles têm mais conforto em começar com uma solda manual e depois, aos poucos, ele vai migrando para um robô. Então, a John Deere mesmo, ela tem 20 robôs na fábrica e 1.000 soldadores. Então, ainda tem muito soldador lá, tem pouco robô perto do que ela precisa produzir, né? Trabalha 3 turnos, puxado. Uhum. parceria, por exemplo, em determinado projeto, ainda insistindo com essa questão de investimento, falta de protocolo, adaptar ele ao campo em uma região acessível. Sim.
Sim. Uma solda que haja sobreposição de trabalho, vocês têm como trabalhar isso, as massas, Uhum. Sim, legal a pergunta, até para falar como a gente trabalha. Eu sou do comercial hoje, mas por trás do time comercial nós somos em 6. Tem um time de engenharia de aplicação que são orçamentistas. Então, é um time de engenheiros que recebem a demanda do mercado. Então, a sua é uma demanda, é um tipo de projeto que eu levo para lá e esse time entende, a gente faz reunião, isso sem custo. Entende como que vai funcionar, qual é a área, quantos robôs precisam, qual que é a capacidade da máquina de solda, a gente precisa fazer teste, vamos falar com a Frones, vamos falar com a Lincoln, vamos falar com a Isab para testar, faz um orçamento, vai custar 200 mil, faz sentido? Faz sentido. E aí começa a discussão, todo esse desenvolvimento, em média, leva uns 8 meses para um cliente comprar uma solução, no mínimo, né, 6 ali, no mínimo 6 meses, mas tem todo esse desenvolvimento, essa consultoria sem custo, onde a gente faz um orçamento para o cliente e vai discutindo junto. vocês treinam também o pessoal para operar? Sim. Sim. A gente sempre faz um fornecimento de um robô novo, a gente coloca ali no escopo, né, treinamento ou no cliente, às vezes é muito longe, enfim, no Nordeste, o cara fala, preciso que o seu instrutor venha até aqui, já faz um treinamento para a minha equipe inteira, ao invés de eu mandar todo mundo para São Paulo. Então a gente manda o técnico lá, ou o cliente vem até aqui, treina nos nossos robôs de bancada. Se for um treinamento dedicado, a gente entende a solução e monta a sala de treinamento específica para a aplicação do cliente e faz esse fornecimento, né? Manutenção. Qualquer braço aqui que eu mostrei, braço robotizado, a vida útil dele é em média de 20 anos. Tá? Então a gente tem exemplos de cliente que está há mais de 20 anos até com robô. Recomendação é todo ano fazer uma preventiva ou a cada 6 mil horas de servo ligado, de robô funcionando. 6 mil horas ou um ano. Preventiva é a troca de graxa, baterias e uma limpeza ali no robô. Fora isso, tem que fazer uma manutenção reativa caso tenha uma colisão. É normal, tá programando o robô, bate o robô, soca ele no posicionador, quebra alguma coisa, a gente tem equipe de manutenção que faz a substituição. Mas fora isso, fazendo as preventivas todo ano, a vida aí do robô ali vai até 20 anos. Até não, até pode superar, mas a gente recomenda que troque, porque começa a faltar peça de reposição, começa a ficar muito longo o tempo de entrega. Então, um robô que tem 20 anos de idade, essa peça a gente leva 90 dias para o Japão fabricar, para a gente importar. Então, é melhor ter um robô atual que a gente tem peça em estoque. A gente tem peça em estoque aqui em Diadema e faz a substituição mais rápida. Eu entender essa logística de vocês. Tem peças lá no Japão, peças aqui no Brasil? Peças lá e aqui. A gente tem, a nossa fábrica é no Japão, a fábrica do robô é no Japão, a fábrica dos spare parts é no Japão. Nós temos uma unidade de negócio no Brasil, em Diadema, onde nós temos um estoque lá. Então, a gente tem estoque de robô completo, e estoque de peças também. Então, a gente sabe quanto que o mercado consome, a gente sabe quantos AR 2010 tem no mercado. A gente tem umas estatísticas de quantos servos motores do eixo B a gente vende a cada ano. A gente mantém essas peças em estoque, tem todo um estudo de logística para trazer isso antecipado e não deixar o cliente na mão. Né? Já atende muitas montadoras japonesas, então Nissan, Honda, Toyota, 100% dos robôs são Yaskawa. Então, os caras param a linha, ligam, e a gente recomenda que o cliente tenha a peça em estoque também, não só conte com a nossa, né? Então, normalmente eles têm almoxarifado grande e mantêm peça em estoque. Tem contrato, tem algumas modalidades. Existe um contrato, principalmente com as montadoras, onde em 24 horas o robô não tem que voltar a produzir, precisa de um técnico lá, em 24 horas a gente tem que estar com um técnico lá dentro, seja na Honda Manaus ou na Honda Tirapina, enfim, então existe contrato e tem cliente que trabalha fora do contrato, trabalha ligando para nós e fazendo um atendimento planejado. Sabe que a gente também não costuma aplicar essa... A gente já fez um estudo junto com o Senai para a manufatura aditiva,
Mas caso real em indústria mesmo, não temos case. Não, mas nada que a gente possa desenvolver. Da mesma forma ali, a parte de campo, né? Não é nenhuma aplicação de outro mundo, é realmente volume, né? Precisa ter volume para justificar o investimento num robô, numa aplicação. Né? Sim. Uhum. Temos também. Inclusive, treinamento para aluno tem um valor diferenciado, mas a gente fala para pessoa física, né? A gente também pode fornecer treinamento para pessoa física, não só para um CNPJ, para uma empresa. Sim. Depois até deixo uns cartões, e aí pode me mandar, eu encaminho para o time de treinamento e você fala direto. Isso aí. Quantos robôs vocês vão comprar hoje, então? Vamos fechar quantos, né? Vai doar. Aqui para a Fatec acho que dá. Vamos lá. Depois falo com o Ícaro, sim. Mas é isso. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Obrigada, viu?